E aí galera, tudo bom? Meu nome é Felipe Zanquet, eu sou professor de V-Ray, né? Fui professor de vocês. E esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer para o grupo do WhatsApp e vou explicar exatamente como eu configurei esse banheiro, desde os options até as luzes, né? Essa bancada retroiluminada e os materiais. E também a edição no Photoshop para colocar esses brilhos nas luzes, né? E essa assinatura. Esse projeto é da arquiteta Celis Bender, tá? Eu estou usando ele apenas como educacional, mas o projeto é desta arquiteta que vocês estão vendo aqui no fim, tá? Celis Bender. Essa aqui já é a imagem final, para vocês verem como que vai ficar, tá? Vou tentar fazer o vídeo o mais curto possível, acho que ele vai ficar um pouquinho grande. Então vou começar lá do meu SketchUp, né? Vou abrir ele aqui, eu estou na minha cena. Então como que eu comecei o processo? Primeiro eu recebi esse 3D, né? Vou sair aqui. Então aqui a gente tem o lavabo. Eu vou abrir o teto. Não tem as minhas luzes aqui, eu já explico. Mas o que acontece? Primeira coisa, esse lavabo, ele não era tão comprido. Assim, na verdade ele é mais quadradinho aqui, ele é menor. Mas o que acontece? A minha câmera não pega aquela cena que a minha cliente queria. Então eu aumento o volume do banheiro para conseguir colocar minha câmera aqui desse modo que ficou o render, tá? E não dá para perceber aqui nesse método frontal, a gente não percebe. Então essa é a técnica que eu uso quando o ambiente é muito apertado, além do render 360, eu estico o ambiente, tá? Foi isso que eu fiz. Então vamos para a primeira coisa, né? Eu vou fazer a minha cena, como que essa cena vai ser feita. Eu vou pegar, já tem um vídeo meu fazendo cenas no YouTube, tá? Mas eu vou fazer aqui também. Eu vou pegar este bonequinho, Position Camera. Se ele não tiver aqui no seu SketchUp, ele vai estar na View Toolbars, tá? Ele fica nessa opção câmera aqui, tá? Eu vou pegar esse bonequinho aqui e vou primeiramente colocar ele aqui no piso, bem próximo da porta, próximo de onde eu quero a minha câmera, tá? No momento que eu clicar aqui, eu vou clicar agora, ele vai ficar de frente para a parede com esse olhinho, que é o comando Look Around. Eu vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar, tá, para o outro lado, até conseguir ver o meu banheiro. Aqui, estou aqui. Eu não vou fazer isso com a câmera, tá, gente? Eu vou manter ela reta. O que eu vou mudar é o seguinte: a altura do meu olho aqui, ó, tá 1,69. Eu vou digitar, não preciso clicar lá para digitar, tá? Eu vou digitar aqui uma altura menor, por exemplo, 1,3. 1,25 talvez. Não, acho que 1,3 vai ficar bom. Então vou colocar em 1,3 para poder ver a minha imagem aqui melhor, tá? Já agora que eu coloquei a altura do olho, eu vou clicar a tecla Z no meu teclado para entrar aqui no Field of View. O que é Field of View? Ele quanto maior esse valor, mais eu consigo ver meu ambiente, tá? Mas eu nunca posso passar de 40, o que vem no SketchUp é o 35. Mas eu nunca posso passar de 40, 42, porque ele começa a deformar demais. Então eu vou manter 40, vou pegar essa ferramenta do zoom aqui e vou tirando o máximo que eu puder. É com o botão esquerdo, tá? Clico com o botão esquerdo e arrasto. Ó, agora eu já saí do ambiente. Então eu vou voltar um pouquinho. Então, ó, estou segurando o mouse com o botão esquerdo, ele vai para frente e para trás, tá? Vou ficar então aqui mais ou menos onde eu consigo, né? E depois que eu estou na altura que eu quero com o olho, eu venho na opção câmera e Two Point Perspective para ele terminar de alinhar as minhas linhas, tá? Para o meu ambiente não ficar torto. Agora é só centralizar aqui mais ou menos a minha câmera. E aí eu vou criar uma cena aqui no View, Animation, Add Scene. Beleza? Então você vê que a minha cena 1, ó, ela estava bem parecida com essa que eu fiz agora. Ela ficou um pouquinho para trás, um pouquinho mais baixa. Eu não lembrava os valores que eu coloquei, tá? Então minha câmera criada, eu posso fechar o meu teto agora, né? Ainda o seu arquivo com certeza não está com luzes ainda, você vai fechar ele. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora, gente, vamos seguir o roteiro da aula. Então a primeira coisa, eu tenho que ir lá e resetar meus materiais, né? Os materiais eu reseto aqui no Extensions, V-Ray, Debugging, Regenerate All V-Ray Materials. Eu não vou clicar aqui porque eu não quero tirar, tá, a configuração deles. E para resetar o Options é nessa terceira opçãozinha aqui, tá? Então vamos lá, como que eu arrumei o Options? Então, primeiro eu coloquei interior,
Em seguida que eu coloquei o número 4, estão acostumados, né? E cliquei o botãozinho verde. Beleza. Na aba Global Suites, eu ativei o Override Materials para testar a minha luz, né, no ambiente. Na opção câmera, eu diminui o shutter speed. Geralmente no nosso material está 120, 130. Por que eu coloquei 80 aqui? Porque como meu ambiente é pequeno e meu retângulo de luz fica pequeno, eu coloquei para minha cena ficar mais clara, né, um valor mais baixo. Então assim, isso não são valores que não podem ser alterados, tá? Claro que esse valor eu consegui testando a minha iluminação com o override. Essa é a importância dele. Então vou manter 80 aqui. O environment, o sol é sempre 0,75. Aqui embaixo geralmente a gente usa 5,5. Como eu quero que minha janela entre bastante luz, para dar aquela impressão que lá fora está bem claro, eu coloquei 7. Para configurar o HDRI eu entro aqui no M, coloco aqui o tipo bitmap, né? Seleciono a minha HDRI, geralmente eu uso 5. E desço aqui embaixo e mudo para environment, tá? Isso eu tenho tudo no PDF 2. No DMC Sampler, que é meu granulado da minha imagem, eu coloquei 0,002, ele vem com 8 aqui no final, mudei para 2, tá? No output, o que acontece? Geralmente a gente usa essa medida 1280 por 720 e a gente acaba colocando aqui 850 para aparecer um pouco do piso e um pouco do teto. Por que eu estou usando 1600 por 1500 nesse caso? Porque eu quero uma imagem que mostra bem o meu teto e meu piso, né? Então aumentei muito o rate, que é a altura, e coloquei essa resolução maior porque eu vou cortar ela do lado aqui. Vocês vão ver que a imagem final ela não aparece tanto essas paredes do lado porque não precisam. Então eu já renderizo num tamanho maior para eu poder fazer esse corte e minha imagem ficar com um tamanho legal, tá? Em Direct Illumination eu vou ativar o meu Ambient Occlusion, que ele vai definir minhas arestas aqui, certo? E eu usei os valores que estão na apostila, mas eu diminui um pouco o radius. Lá eu digo 7,5. Por que eu usei 5,5 aqui? O radius vai ser a espessura que o Ambient Occlusion vai definir essa minha aresta, tá? Então diminui um pouco mais para não dar a impressão que está meio sujo nessas arestas, beleza? Quanto menor esse número ali, menor seria a espessura que o Ambient Occlusion trabalha, ok? Então esses são os options que eu usei. Claro que aqui eu tenho que já arrumar minha luz, né, para testar o ambiente interno. Então vamos ver como que essas luzes foram arrumadas. Aqui na minha janela do banheiro, ó, eu coloquei uma rectangle light. Por quê? Porque eu queria uma luz natural entrando aqui. Então eu criei uma rectangle light aqui na borda, tá? Sem encostar em nada. Vamos ver as configurações dela aqui então. Vou no Edit Light. Então, ó, eu usei 25 de força, porque eu não queria que ela fosse tão forte, né? Ela vem com 30 padrão. Sempre marcar o invisível e desmarcar o Affect Reflections, tá? E aumentar o Subdivision da sua luz para eu recalcular ela legal. Ela funciona como um material, né? Sempre vem aquele número 8 aqui no Subdivision. Então assim, eu coloquei ela aqui porque eu quero que entre um pouco de luz natural, apesar de que a minha iluminação é no teto, ok? Vou fechar. Como que foi a configuração no teto? Pessoal, do mesmo jeito que a gente sempre faz. Eu coloco o Rectangle Light no teto e puxo ele das arestas. Acho que ele acabou ficando um pouco próximo da minha parede, mas o resultado que eu consegui foi satisfatório. Então vamos ver a configuração dele aqui, por favor. Então eu coloquei ele com 40 de força, ele vem 30. Então vocês viram que lá no Shutter Speed, apesar de eu já colocar ele bem baixo, que foi com 80, eu ainda tive que colocar o meu Rectangle Light com 40, porque ele é muito pequeno, é um ambiente muito pequeno. Quando é quarto, a gente colocando 30 aqui padrão, ele já fica legal a iluminação, tá? Sempre também marcar o invisível, desmarcar o Affect Reflection e aumentei o Subdivision para ele calcular melhor minha luz também. Então essas são as duas luzes principais do meu banheiro, certo? Vamos lá ver a imagem final. Vocês vão ver que lá na minha parede de trás tem uma arandela, ó. Como que foi feita a iluminação dessa arandela? Aqui, ó. Então essa arandela eu coloquei simplesmente dois retângulos de luz, ó, um em cima e um embaixo, tá? Vamos dar uma olhada neles. Então, ó, eu mantive o 30 que veio, né? Porque eu só queria que ele marcasse um pouco a minha parede. Mantive branco, não coloquei amarelo. Nem aumentei o subdivision dele porque ele era bem pequeno, tá? Mas sempre marcar... por que eu não marquei o invisível e não marquei o Affect Reflections? Esse aqui eu devia ter desmarcado, tá? Acabei de perceber. Sorte que ele não deu nenhum problema lá. Por que eu não preciso marcar invisível nesse caso? Porque ele já está escondido. Mas por via das dúvidas é sempre bom marcar o invisível e desmarcar o Affect Reflection, tá? Já o Subdivision que ele não ia afetar muito minha imagem, que ele é muito pequeno, mas eu poderia também ter aumentado para 32, tá?
Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo arquivo que eu renderizei aqui. Vou voltar para minha cena. Então, o que é que vai ter, além disso, o que é que vai trazer luz para minha cena? Quando eu marco o Override Material, tudo se transforma em material branco sólido, tá? E como que eu faço para minha janela ficar transparente para mim testar minha luz aqui dentro? Eu venho no meu material, vou selecionar ela aqui, vocês vão ver que ela está com opacidade baixa, né? Então ela já está com reflexo criado. Quando eu quero que um material apareça no Override, eu venho no Options dele, gente, e desmarco essa opção aqui, ó. Porque se eu marcar ela, ele vai ficar sólido e não vai entrar luz. Então sempre desmarco essa opção dos materiais que eu quero ver na minha cena com Override. Então, além da janela e das luzes do teto, onde que vai ter luz na minha imagem? Essa imagem aqui vai ter luz também nas minhas dicróicas, né? Na minha luz ali, no meu Paflon. E também vai ter luz aqui nessa bancada. Essa bancada a gente vai ver já já. Como que eu vou fazer para testar essa luz do teto? Eu vou levantar o olhinho aqui. Então, ó, eu simplesmente coloquei uma bordinha nele com outra cor para aparecer. E esse material vermelho, o que eu vou fazer? Eu vou criar um emissive, né? Que o emissive imita a luz. Então, vocês vão ver que ele tem uma emissive layer na cor branca com multiplier de 30, que seria a força dela, tá? Então, e aqui no Options eu desmarquei também o Can Be Override, senão ele ficaria branco, não mostraria como override, certo? Essa opção Double Sided aqui serve para quê? Para ele jogar luz tanto para o lado branco quanto para o lado roxo. Na via das dúvidas, eu não sei se eu pintei o lado branco ou o lado roxo, eu já marco ele. Aí é certeza que vai funcionar, beleza? E esse material da bancada aqui? Gente, esse material da bancada, ele é um material two-sided, aquele mesmo material que a gente usa para cortina e para abajur. Como ele é um material que vocês não usam muito, ó, eu vou mostrar como ele é feito. Então lá eu tenho a minha textura aplicada nele, correto? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui na minha cena e vou criar um material two-sided, certo? Então aqui ó, eu tenho um material two-sided criado. Eu vou pintar aqui por cima desse material que está aplicado aqui, esse material two-sided. Tá? Sempre, tá, gente? E aí, o que acontece? Nesse material two-sided, eu vou colocar aqui que eu quero o Onyx nele. O Onyx é o nome daquela minha textura que estava no SketchUp, tá? Então, eu renomei ela para Onyx. Olha lá. No momento que eu faço isso aqui, ele aparece lá já de volta, ok? Essa cor aqui é a transparência desse two-sided. Então, eu vou colocar em 125, é sempre esse valor, ok? Isso aqui tem na apostila número 5, que eu disponibilizo, que é passo a passo como faz esse material. A última coisa é desativar isso aqui também, porque senão ele não vai aparecer no meu override, certo, gente? Então desativei aqui, que eu quero testar ele, né? Ele precisa aparecer. Após fazer isso, vocês viram que aqui o meu mapeamento mudou. Então, mas eu posso aumentar a minha textura aqui, eu posso recolocar ela do jeito que eu quero, tá? Só que agora o nome dela vai ser Default Material. O material Onyx não vai ficar mais aplicado aqui, tá? Como que o SketchUp sabe que eu quero esse material Onyx aqui? Ele sabe porque no meu two-sided está ele aqui, ó, tá bom? A última etapa desse two-sided é selecionar o material Onyx que não está aplicado na minha cena, ele só está setado lá, tá? E colocar um reflexo nele padrão. É só eu vir aqui criar um reflexo e criar esse reflexo Fresnel. Todo material two-sided que eu aplico two-sided, ele tem que ter um reflexo Fresnel, ok? E finalmente, por último, também desativar o override dele, porque se o override estiver aplicado ou no two-sided ou nessa textura, ele vai aparecer branco, correto? Certo. Então depois que eu criei o material two-sided e tirei o override dele, como que eu vou fazer para iluminar isso? Eu vou colocar, gente, dentro dessa minha bancada, só que ela é sólida, mas dentro dela, eu vou mover o bloco aqui para vocês verem, eu tenho Rectangle Lights, tá? Vou mudar aqui para frente, acho que vai ficar mais fácil de vocês observarem. Então, onde que a minha luz vai sair? Ela vai sair aqui para frente, por baixo e por cima, não é? Como na minha imagem aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu criei Rectangle Lights, que vão ficar aqui dentro, tá? Aqui dentro não é 3D dentro, ele é oco. Olha lá, tá? Eu posso observar aqui dentro, aqui é a pia, né? Aqui tem parede, mas aqui dentro é oco, ó. Tanto é que aqui está até aplicado outro material. Eu vou arrumar isso.
Aí default matéria. Então, ó, aqui dentro é oco. E dentro desse espaço oco, eu vou colocar as minhas rectangle lights. Por que a de baixo está roxa? Porque ela tem que iluminar embaixo. Então aqui embaixo está branco, ó. A configuração de todas essas luzes aqui é a mesma, ó. Vamos dar uma olhada. Então é uma luz amarela meio amber, né? Coloquei o valor de 30 mesmo, ficou legal. E sempre eu vou marcar invisível e desativar o Affect Reflection, tá? Isso é sempre. Então eu crio a minha bancada. Quando eu uso a ferramenta Push, ela fica oca dentro, tá, gente? Isso é natural no SketchUp. Tanto é que minhas paredes são ocas também, ó. Tá? E lá dentro eu vou colocar esses rectangle lights de modo que eles não peguem no meu 3D. Eles vão ficar 1 centímetro, meio centímetro ali dentro, tá? Vou voltar e colocar, ó. Então, finalmente, eu vou testar minha cena. Então, o emissive do teto, eu desabilitei o override, criei um emissive. A janela, eu só desabilitei o Affect Reflection. A arandela lá, eu já coloquei um Rectangle Light. No teto também, um Rectangle Light. E aqui dentro, vocês viram que eu tenho que aplicar Outside e depois, tá? Colocar um Rectangle Light lá dentro. Como isso faz parte da minha iluminação, eu já tenho que configurar ele. Então, feito isso, nós vamos ter a seguinte imagem, tá? Se eu renderizar agora, com essas especificações, vai ficar desse modo aqui, ó. Então, olha lá, o meu emissive está lá aparecendo, a minha janela está aparecendo, o meu céu ficou claro como eu queria, e a minha bancada está aqui, ó. Então, vocês vão observar que o friso dela aqui, a borda, né, não está iluminada. Por quê? Porque eu não criei um Rectangle Light lá atrás, porque, na verdade, eles não são assim, né? E olha como de baixo lá ilumina legal a minha mala. Então isso aqui, ó, é a imagem do jeito que saiu do render, eu ainda não cortei ela, tá? Aqui eu testei minha luz, ela ficou beleza, ok? Agora o restante dos materiais, como que eu vou configurar? Eu desativei o override aqui depois, né, que eu já utilizei ele. Então o espelho, é muito fácil o espelho, né, gente? A gente vai criar um reflexo e eu vou mudar aqui de Fresnel para None, para ele virar metálico. O espelho é liso, não vou mexer no glossiness, tá pronto. A minha torneira é um bronze metálico. Como que eu arrumei ela? Eu criei um reflexo, mudei também de Fresnel para None para virar metálico. E o filter eu coloco o tom de bronze que eu quero que ela fique, tá? Como eu não queria uma torneira tão perfeita, eu reduzi para 97 ali o fosco dela, ou seja, praticamente nada, mas já dá um detalhe no meu render, tá? Essa textura de madeira que está aqui na parede é modelado, tá? Vocês vão ver que é 3D mesmo. Mas é uma textura única. Então nela, o que a gente faz madeira fosca, gente? É criar um reflexo, lógico que é Fresnel, né? Porque não é metálico. Coloquei 0,6 que é fosco, o filter cinzinha para ela não ficar com aquele reflexo forte branco aqui. E um Subdivision de 32. O Subdivision sempre usa de 20 a 30, tá, pessoal? Essa parede aqui não precisa de nada, né? Só textura. A parede da casa também não precisa. Essa arandela aqui que tem essas velas, ela é um material de ferrugem, mas ela está tão fininha que ela nem aparece na minha cena, então eu nem criei nada para ela, vocês podem observar. Então eu vou selecionar ela, cobre, né? Então eu não tenho nada criado para ela, porque é um material tão fininho que não é necessário. Para a janela aqui, eu criei um reflexo normal também Fresnel, por quê? Porque ela é lisa, né? Fica 1,0. O meu piso é um porcelanato, vou selecionar ele aqui, então olha lá. Também 97, para ficar quase liso, eu gosto de usar só no vidro 1,0, tá, pessoal? E aqui é tipo Fresnel também, porque não é metálico. Então, essa configuração de material aqui é bem tranquila. Esses vasos aqui dessa planta, ó, por que ele está 0,8 em cima e 0,7 embaixo? Aqui é a quantidade de reflexo de luz, tá? E aqui é a quantidade de reflexo, tipo como se fosse uma imagem, né? Como se fosse um espelho. Então ele reflete um pouco mais de luz do que objetos. Mas isso aqui poderia ser os dois, 0,8, 0,75, que ficaria bem legal também. O filtro meio cinza, porque eu não queria que ele fosse um reflexo tão claro aqui em cima, e o Subdivision aumenta também. Planta não é necessário aumentar. Essas malas aqui, ó, esse pedaço cromado aqui tá a mesma configuração do meu espelho lá de cima. E essa mala de madeira aqui eu coloquei um reflexo bem fosquinho também, tá? Podia ser 0,55 nos dois. E um filtro cinzinha para ele ficar suave, tá? Então, feito isso, já configurei os materiais, vocês viram que não são tantos, a vela não precisa. Desculpa, perdão, a porta aqui do outro lado, como ela é uma madeira fosca também, é a mesma coisa, 0,6, 0,6, filtro cinzinha e um Subdivision.
certo? Agora sim, se eu renderizar com o override desligado, eu vou ter essa imagem aqui, tá, pessoal? Então, vou fechar essa original. Então, o primeiro teste nosso de override foi esse, tá? E a minha segunda imagem vai sair desse modo aqui, ó. Então já ficou um resultado bem legal. Mas o que acontece? Ela sai com as paredes, né, muito aparecendo demais. Eu não preciso dessas paredes aqui. Então eu vou editar ela no Photoshop e colocar meus brilhos ali também. Isso a gente pode fazer agora mesmo, tá? Então eu vou abrir essa imagem com o Photoshop. Tá aqui. Então o primeiro passo é cortar o que eu não quero nessa imagem. Pessoal, vou usar a ferramenta Crop Tool. Ela fica bem aqui, o atalho é C. E vou selecionar o que eu quero que apareça. Eu vou pegar mais ou menos o que eu utilizei lá da imagem final, tá? Que é mais ou menos por aqui. Porque eu não preciso que essa parede apareça tanto. Eu só precisava do meu piso e do meu teto. Por isso coloquei a altura de 1500 lá na resolução. Eu vou clicar Enter. Então, vou dar um Ctrl+. Olha, ele já cortou legal a minha imagem. Vou dar mais um Ctrl+. Agora eu estou vendo ela com 100% do tamanho. O que eu faço agora? Ficou bem legal o meu brilho aqui. Vou aqui no Imagem, Ajustes e vou melhorar meu brilho e meu contraste de modo que eu fique feliz com o resultado, tá? Então vai ficar mais legal, eu gostei mais ou menos assim. Eu tenho que ter cuidado para não exagerar nisso, tá, gente? Senão posso causar chiados na minha imagem, tá? Vou dar OK. E como que eu faço o brilho do meu teto agora, das luzes? Eu venho no File e venho no Place. Vocês vão utilizar aquele arquivo que eu dei para vocês de luz. Eu tenho aqui na minha pasta Photoshop, SketchUp, Photoshop. Então tem essa luz aqui, ó, que ela entra toda preta, né? Vou dar Enter, ela vai aparecer como uma nova layer aqui, tá? E vou colocar o tipo Screen. Tá aí. O preto sempre some quando eu coloco o tipo Screen, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui, ó, ela tá com esse símbolozinho aqui, ou seja, ela não tá rasterizada. Então clico com o botão direito e venho em Rasterize. Agora eu posso editar a cor dela. Como que eu edito a cor dela? Eu clico Ctrl U, eu só sei por atalho, tá? E na saturação eu posso diminuir o tom de amarelo dela. Então vou colocar meio branco, ok? Vou mexer na escala agora que é Ctrl T, T de tatu, Ctrl T. Segurando o Shift, gente, eu posso diminuir aqui sem ela amassar, sem ela perder a escala dela. Então seguro o Shift, ele sempre mexe proporcional. Eu vou colocar ela aqui em cima na minha luz aqui. Dou Enter, Ctrl J eu copio a minha layer, Ctrl T eu movo ela, de novo a mesma coisa, Ctrl J, Ctrl T, e vou fazer esse processo para todas as luzes, tá? Ctrl J e Ctrl T. Ctrl J de novo, Ctrl T, tá aí. Vou dar um Ctrl- para ver minha imagem toda, tá aqui. O processo de colocar o nome da arquiteta foi do mesmo jeito, tá? File, Place, ele vem com a letra branca e o fundo preto, e eu coloco tipo Screen, e aí o fundo preto sai, tá? Mas para isso funcionar, a sua logo tem que estar com o fundo preto, beleza? E depois disso eu vou salvar a minha imagem aqui, ó. Save, pode ser como JPEG ou como PNG. Eu prefiro o PNG que ele segura mais a qualidade lá no Facebook, tá? E vou dar OK. Beleza. Vou fechar aqui. Então, ó, essa é a imagem que a gente começou, né? E essa é a imagem que a gente fez agora, ó. Então, vocês viram que ficou bem parecida, tá? Não tem um segredo que eu ensino em sala que eu faço aqui. Só tenho mais tempo para trabalhar. Então, esse é o primeiro vídeo, tá? Vou fazer mais vídeos nesse estilo. Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso. Obrigado, gente. Lembrando que só a mesma coisa. Lembrando que esse vídeo não está listado no Face. Você só tem acesso para ele pelo link que eu forneço, tá? Obrigado.